Cá estamos de volta com um novo episódio da Tasca de Humberto, que, verdade seja dita, parece ter sido 2014. Devido aos temas abordados, liberalismo clássico, libertarianismo e outras paneleirices do género. Vai ser mais um excelente episódio com os interessantíssimos convidados MKPR Simpson, Lex e o Miguel Nunes, que por sua vez trouxe consigo o estreante Luís Pedro. Vamos lá começar. E esta é a altura que ninguém diz nada. Yeah. Pronto, esta é a altura que vai começar e o grande folclore vai meter o tema em cima da mesa e nós vamos aqui debater-nos em leões. É? Então vamos lá fora da iniciativa liberal. E do liberalismo em si. Quem quer começar? Iniciativa liberal é imoral. É, não é? Aliás. Por acaso é. Por acaso José Pinto Coelho é. 60, hashtag PNR, hashtag José Pinto Coelho. Pronto. José Pinto Coelho 60, hashtag renovar Portugal. Não, mas por acaso é imoral e porque é contra a tradição e contra a cultura, liberalizando qualquer coisa, a menos que eles não queiram liberalizar. Isto é um erro da iniciativa liberal. É agora as teorias de conspiração do Afonso, do Conservatuga. Eles estão aqui com o nome a dizer que são liberais, mas na verdade eles são ultraconservadores. Não, tipo, o problema é, tipo, eles agora querem liberalizar, tipo, a cannabis. Pronto, normal. Partido Liberal liberalizar a cannabis. Pronto. Era de se prever. Só que... Aqui o Luís Pedro também concorda com isso. Mas concordo. As seguradoras agradecem. O problema é liberalizar a cannabis para combater o tráfico. Ok, mas será que vão mesmo combater o tráfico? Isto é, tipo, vamos ao exemplo do tabaco. Tipo, se tu comprares um maço por contrabando, tipo, o valor ronda o valor do maço, mas sem imposto. Isto é tipo 2 euros. E o maço custa tipo 4,70€, pelo menos o meu. E se eles liberalizassem a cannabis, tinham de ter o imposto de PIGU, devido a que é uma externalidade negativa, para além de ter um IVA de 23%. Por isso ia ficar para aí uns 40, 45%. Era só mais dinheiro para o Estado, não estou a ver a questão. Exato. É fiscal. Sim. Claro. Mas o problema é tipo, para mim, eu não tenho nenhum problema com isso, a menos que me digam e sejam sinceros, nós queremos dinheiro para o Estado e que se for às pessoas, tranquilo. Aí eu concordo. Concordo não, aceito. Agora, estarem-me a dizer que é para combater o tráfico, amigos, não é assim que combate o tráfico. Combate o tráfico. Quando é que a última vez que viu alguém a traficar tabaco ou álcool? Tabaco existe. Mas tivemos a notícia hoje da contrafação. Não, mas o álcool não sei. Consegues traficar absinto. Tipo, absinto trafica-se imenso. Aí tabaco também. Tipo, eu já vi vários maços no chão sem um selo. E nem eram marcas que se vendiam em Portugal. Mas a absinto também não cai numa categoria diferente, porque até é considerado por algumas pessoas como alucinogénico. Sim. Pronto. Não há uma exceção legal de classificação do produto. Sim. Tipo, eu não sei se já é proibido o absinto, a venda de absinto ao público. Mas queriam proibir. É porque é diferente. E o tabaco também existe o contrabando e cada vez está a ser maior. E cada vez será maior. Acho que o absinto, a única cena que é vendida é tipo um sucedâneo de absinto, não é tipo absinto puro. Eu ouvi bem baixinha. Repete, grita mesmo. Acorda aos vizinhos. Os meus pais estão a dormir no quarto ao lado. Mas fala alto, ou pelo menos o mais alto que conseguires.
É o coisa, o absinto, eles não, acho que não vendem absinto, acho que só vendem tipo sucedâneos de absinto legalmente. Pois, Legal, sim. por causa da classificação legal. Mas ainda existe sítios onde vendem absinto. Aliás, no Recio existe um sítio onde vende absinto. A ASAI está a tratar disso. Não, porque é tudo feito debaixo do balcão. Claro. Ah, E alguém está a meter dinheiro ao bolso com isso. E a ganhar poder. claro. Mas a cena da droga era a mesma coisa. Tipo, se tu legalizares a droga, hoje em dia tens um tráfico tão grande que é um pouco difícil acabar com o tráfico legalizando apenas o cannabis. Claro. E porque o contrabando de tabaco é menor porque o tabaco nunca foi ilegal. Percebes? Exato. Embora que seja caro, É classificação. lá está, embora que seja caro, e devido a isso cada vez vai aumentar mais o contrabando de tabaco. Mas sempre foi legal e as pessoas sempre estiveram habituadas a comprar tabaco nos sítios do costume. Aqui não. O seu dentista. Aqui não. No cannabis, tu queres consumir cannabis, tu tens de ir a um dealer comprar cannabis. E agora, tipo, se já tens um dealer, ou tipo, as pessoas já consomem cannabis. Eu, por acaso, não consumo. Mas as pessoas já consomem cannabis e já têm um dealer. Se, por acaso, for legal e começar a ver lojas a vender esse determinado produto, as pessoas que consumirem em dealers vão olhar para o preço de um, vão olhar para o preço do outro e vão continuar a consumir por dealers. Certo? E o que vais ter é que mais putos vão perder o preconceito e vão começar a comprar nessas determinadas lojas e depois vão acabando por comprar em dealers mais tarde. Ok, posso dizer já uma reserva dentro desse sistema que tu estás a dizer. É que desde o momento que também é legalizado, aparecem novas variáveis e variantes, como tem acontecido com a cannabis, por exemplo, na Califórnia, em que o produto, toda a gente diz que é muito mais potente do que a norma que está a ser discutida neste momento. Isso é um pormenor, porque não passa de um negócio. Olha, chateou-se e foi-se embora. E depois, ao mesmo tempo, tens aquele problema que aquele vídeo estúpido que eu gravei do Sindicato dos Ladrões, em que se diz legalizar a corrupção, é um bocado uma brincadeira da analogia que eu sempre usei. Em termos de desde dos eventos que foi como o Pablo Escobar e o tráfico de droga a nível mundial e os tropas americanos protegerem as papoulas do Afeganistão, até em nome primeiro lugar da indústria farmacêutica e etc. Acaba por ser um complô que chega a uma altura que a imunidade diplomática, diplomatas são um dos veículos principais para tráfico de várias coisas, incluindo droga. Eu só estou a dizer que os cabecilhas de haver, por exemplo, o contexto da discussão é tão básico em termos de, por exemplo, vamos legalizar a cannabis. Porquê? Porque na realidade todos os dias vê-se alguém numa esquina a consumir. Ou seja, está tão enraizado e patrocinado pelas pessoas que, na minha opinião, estão a propor a legalização de, como disse no vídeo, da corrupção, para poderem andar às claras, porque alguém anda a pagar pelas lanchas rápidas, alguém anda a lavar o dinheiro com bancos inventados para o próprio propósito. Existe um mecanismo de legalização de dinheiro lavado através do tráfico de droga que, se por acaso a gente o cortasse como quem puxa a ficha elétrica de um candeeiro, a economia global ia sofrer uma crise económica imediata. Claro. Por isso, esta própria discussão acaba por ser aumentar o rendimento, cortar uma fatia para o Estado e ficares descansado em termos legais por algum tipo de acusação que possa vir a morder no cu mais tarde. E é vantajoso para todos porque na prática já existe.
quem consome Sim. drogas ilegais arranja e obtém as drogas ilegais muito facilmente. Ainda tens a indústria farmacêutica a legislar legalmente opiáceos com pessoas que andam aí na rua pior que zombies, que nem toxicodependentes. Legal. Por isso é quase. Isso já existe. Claro, a cena é que, pronto, vamos lá ver. O problema não é os consumidores, certo? Porque eles vão sempre consumir. O problema é que vais ter um preconceito menor sobre determinada substância e tipo, tu hoje em dia tu podes fumar à vontade de cannabis, tipo, deixa de ser crime. Mas desculpa lá. Ah, A indústria farmacêutica conseguiu, com parâmetros legais, introduzir nos mercados, com muita corrupção e envelopes passados por baixo da mesa, drogas piores do que as que se vendem na esquina. Daí estarmos a chegar a um contexto social em que a discussão já é válida, porque nós vemos zombies. Eu não sei, eu vejo no meu bairro, eu identifico os gajos. Eles estão à porta da farmácia e saem dali já a andar esquisito e vão comprar raspadinhas e. sim. Digo-te, Mas isso é tudo um golpe farmacêutico. acaba por ser tão banal e digamos até às vezes, digamos, como é que eles chamam? Porque isso é depois o que acontece com a legalização das drogas. Arranjam variantes sintéticas do mesmo composto, com mais potência. Sim. Porque até disfarçaram esta cena das smart shops, que era classificado como incenso, e tinham que pôr o disclaimer como põem nos maços de tabaco. E isto é tudo uma discussão legal, que o consumo daquilo mata-te, por isso iliba de quem vende a responsabilidade das consequências que vão acontecer. Yeah. Cannabis não mata. Mata-se. Acaba por ser um double whammy. Calma. Matou o Bruce Lee. Cannabis matou o Bruce Lee, pá. A sério? A sério. Partido. Não existe outro motivo da morte dele, é assim. Encontraram vestígios de cannabis. Não, mas já agora. Ok, então estava a ver o que é que eu estava a dizer. Encontraram vestígios de cannabis no estômago dele. O gajo comeu biscoitos de cannabis. Lá está, os comestíveis também é uma variante completamente diferente. Dizem que pode ter sido uma reação com o facto de ele ter tomado aspirinas também. Mas pronto, o melhor. Mas em si, cannabis não pode matar. Sabes? Tomar tipo 50 chaves de uma só vez. Mas matou o Bruce Lee, pá. O tabaco assim também não mata. Mas matou o Bruce Lee. Isso por acaso Não pode, mas matou. Isso por acaso um caminhão com 2 toneladas de cannabis capotar e cair em cima de ti, a cannabis matou-te. Mas também era suposto curar o cancro e do que é que o Bob Marley morreu? Não é? O Bob Marley tinha que morrer, senão não falávamos dele. Pois, também é verdade. Lá está. Não, mas esse argumento de cannabis não mata, tipo, podes dizer que o tabaco também não mata. Sim. Não, o tabaco O mata. alcatrão o alcatrão principalmente. E matam muito mais que o cannabis. Ok, mas lembra-te que os aditivos. Eu nunca saí à rua e nunca vi um tabaco a matar alguém. Tipo, Nunca vi uma arma a matar alguém. Tipo, eu posso morrer Eu já. por causa do tabaco. Cancro dos pulmões. Também. Mas lá está, mas não é. Tu não estás a consumir. Não percebeste a O colocação. cannabis também não faz. Não é o tabaco. O cannabis, a única parte que pode afetar é o cérebro. Não. E só acontece até os 20 anos. Não. O cannabis afeta também os pulmões. O fumo é muito mais denso do que o tabaco. E consegue fazer feridas nos pulmões. É super perigoso. O problema do tabaco é a nicotina como fator viciante, faz parte da componente da folha, mas o que realmente nos enterra é o alcatrão. E o alcatrão não passa de um produto adicionado para manter a folha em estoque até sair da produção. É o que ia acontecer à cannabis. Exatamente, porque desde o momento que é legalizado, depois várias variantes podem ser introduzidas. Mas a cannabis, tipo, pá,
há gente que mistura tabaco com cannabis, mas mesmo se tu fumares só cannabis, o fumo é tão denso que prejudica muito mais os pulmões do que propriamente o maço de tabaco. Man, esquece. Os nossos pulmões foram feitos para respirar oxigênio. Tudo o que Não, tá bem. esse argumento pronto, sabe bem. Às Aliás, vezes espera aí, desabaraçar um é, bocado da nossa é muito hipocrisia, mais mas- resistente o estômago a 1 litro de álcool e o fígado a 1 litro de álcool do que são os pulmões a 1 litro de fumo. Yeah, mas ao mesmo tempo há qualquer coisa Os neste pulmões, tipo, fumar. o fígado Porque e tu os pulmões. no sistema digestivo nós temos um processo muito grande no sistema digestivo. Tens o estômago, tens o fígado, tens tudo, uma pletora de órgãos vitais. Pronto, órgãos, digo. Claro, Enquanto que no sistema respiratório, assim, órgãos de grande importância, tens os pulmões e todo o processo por trás dele. Portanto, é muito mais prejudicial o fumo do tabaco e o fumo da erva do que o álcool. Mas também tens que levar em consideração que nós andamos a comer plástico. Imagina-te, eu compreendo perfeitamente onde vens, e eu não estou a defender o argumento só porque sou fumador, mas imagina estarmos a ter esta discussão em pessoa e tu encheres a tua boca com um Big Mac na McDonald's a dizeres isso. Estás a perceber como analogia? Sem ofensa nenhuma, mas é que até a própria comida, aquilo que a Azai anda à caça do que é tradicional da nossa gastronomia portuguesa, que também não é do melhor para a saúde, mas pelo menos quando é feito pelas pessoas do campo é puro. A gente anda a comer merda. A maior parte da nossa comida leva antioxidantes, meu, como se um gajo tivesse componentes metálicas dentro do nosso corpo para evitar o enferrujar, tal como o alcatrão conserva Mas a por acaso fama tu do tens tabaco. componentes metálicas no teu sangue? Tens. É pá, mas uma o sangue porcentagem. circula, não estagna. E a própria. E depois os antioxidantes também vão circular, não vão ficar Epá, separados. por favor, Miguel, admite que a nossa comida também não é a melhor Sim, eu coisa. estou a entender, eu só estou a tentar fazer resistência, estou a fazer tipo, propósito. Eu admito que cena, sou um o fumador álcool. e não recomendo a ninguém, mas que lá também andamos a comer merda, andamos a comer merda. Em nome da rentabilização. E mesmo que o sistema digestivo seja maior do que o sistema respiratório, e tens toda a razão nisso, não te esqueças que o nosso sistema respiratório regenera e um fumador, passando de 7 anos, fica com os pulmões completamente limpos, separado de fumar. E outra coisa, tipo, o álcool tem um problema como o álcool já é um ácido, e juntamente com o ácido do estômago pode causar lesões graves ao estômago e como causa de lesões graves ao fígado. Lá está, o fígado é um órgão que regenera, mas tu bebes todos os dias, e é o que a maior parte dos jovens faz, é um problema daqui a 10 anos. É uma questão de equilíbrio, mas e apesar do ácido, uma coisa que os estudos depois provam, porque um gajo nunca sabe. A minha analogia perfeita é tipo, o leite faz bem ou faz mal? Ninguém sabe, nada é conclusivo. Podes googlar o que tu quiseres. Faz bem se não for de soja. Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Mas ao mesmo tempo, ácido no teu corpo põe o teu corpo alcalino, e devido àqueles estudos que a alcalinidade não é um berço bom para o cancro, para as células do cancro se reproduzirem, dizendo que um copo de vinho ao dia faz bem e evita esse tipo de doença. E um gajo está sempre na dúvida. Mas uma dúvida que pelo menos eu não tenho é que a gente não vai morrer. A gente vai morrer, mano. Fuck it. Mas o vinho, lá está. Eu quando falo de álcool, falo de bebidas espirituais. Exato. Porque, tipo, cerveja e vinho são bebidas com teor de álcool baixo e que tu, tipo, ninguém se impede com vinho, percebes? Tipo, isto é, ninguém vai para um jantar embebedar-se com vinho, percebes? O vinho é o sinónimo de vinho. Quer se beda com vinho? Tu ainda não saíste com gajas que chegam. Isso embeda com vinho? Desde quando? Não, completamente. Vocês não estão a entender. Tipo, o que eu estou a dizer é tipo, tu não vais para uma festa e não vais tipo embebedar-te com vinho, entendes? Por exemplo, tu quando bebes vinho em casa, tu não bebes para ficar bêbado, entendes? Pois, seu burguês. És um burguês. O quê?
Eu conheço muita gente exótica Então que não. não, meu. Eu não conheço gente exótica, conheço gente normal. E lá está, mas tipo, dentro da perspectiva, eu estava a tentar ser agradável, porque o quê? Tipo, Que há, meu, gente embobeda-se com seja lá o que for da percentagem do teor alcoólico. Tem como álcool ilítico, já vi gente em lugares com álcool ilítico. Man, people nas prisões bebe aftershave. Com Listerine para lavar Exato. para a higiene oral. Também tem algo. o que eu estou a Não dizer, interessa. tipo, pronto. O que eu estou a dizer é, tipo, eu não estou a dizer que o vinho não impede. Obviamente, se beberes uma garrafa de duas, vais ficar bêbado, certo? A cena é, tipo, Precisa. o vinho, normalmente, tipo, é uma bebida com mais requinte, que é simplesmente, tipo, É tu bebes a requinte. refeição. Epá, requinte, a Ou maior não. parte dos exemplos que eu conheço de alcoólicos de vinho são mulheres, meu. Yeah. Mesmo. Mas, Por acaso, é mais homens, mas pronto. não, Mulheres na meia idade. houve. Yeah. Epá, não, a sério, é porque Cat ladies. o vinho como traz aquele semi algo eclético em relação e o próprio termo de bebida espirituosa também tem uma origem espetacular, mesmo que vem de xamãs e não sei o quê, porque houve tribos até sumérias que só o xamã é que tinha acesso à tal bebida espirituosa que tem um índice de álcool tão grande que só alguém com responsabilidade é que podia alucinar daquela maneira. O resto do povo andava a beber vinho, ou sangue de Cristo, ou whatever. Vinho, meu. Vinho está na nossa história desde o princípio. Eu não sei o que é Claro. que é primeiro. E cerveja também. O ovo, a galinha, o homem ou o vinho, meu. Mas cuidado com a cerveja. A cerveja produz Mas- estrogênio. Continua. Mas há certos estados de realmente consumo de substâncias que te permitem, por exemplo, a gente pode estar aqui até a discutir a porcaria das drogas e a legalização e as implicações legais e fiscais que a gente possa ter, mas ninguém pode negar que há algum álbum na tua discografia que foi composto por alguém que estava numa moca do caralho, meu. E livros e tudo. Claro. Mas isso é cogumelos. Whatever, Não, seja o que não, for, é até tudo, a cena do é Pai tudo. Natal tem o nariz vermelho por causa da cena dos cogumelos. É, tipo, é engraçado porque o. Foi, agora não estou a lembrar. Tipo, o Michael Jackson e o. Foi, como é que se chama aquele gajo dos Queen que morreu de sida? Freddie Mercury. Yeah. Aquele gajo que morreu de sida. É, tipo. O Freddy, tipo, ia lançar uma música com o Michael Jackson, só que não lançou porque estava sempre a meter linhas de coca. E nem conseguiu gravar. Estava sempre aqui? A meter linhas de coca. O Robbie Williams, que é um ator excelente e um stand-up excelente e não sei o quê, viciado na coca, bem. Mas lá está, meu. Se a gente vir bem os poses, por isso é que esta gente morre sempre prematuramente. São almas torturadas, O meu. Robin Williams suicidou-se. Exato, como o Kurt Cobain. Yeah, o Kurt Cocaine. Houve vários exemplos. Sim, São sim. pessoas que, eu não sei, parece que a arte que realmente diz alguma coisa vem de um ponto de vista de alguém que está. É quase como. É aquele tempo que tu tens para apreciar aquela arte até ele inevitavelmente morrer, porque ninguém consegue. Só estando naquele ponto, que é um ponto que um gajo nunca está. Mas ao fim e ao cabo é algo. Não sei, acaba por ter algum tipo de utilidade, ou nem que tu não aches útil, influencia a sociedade à tua volta. Inerentemente. Porque artes, filosofia influenciam, até os próprios políticos tiram proveito disso. Da Sim, claro. tendência. Fora em políticos, Em cima da tendência. isto começou com a iniciativa liberal e foi para a cannabis e nunca mais da cannabis saiu. Então e a iniciativa liberal? Alguém quer dizer alguma coisa? Ao risco que assiste? Eu quero. Não, ainda falta. Ainda quero falar da posse do porte de arma, que a tal iniciativa liberal é contra. Então força. Uma estupidez. A iniciativa liberal. Contra a iniciativa liberal? Hã? Mas é que era a favor. Não, é contra. A iniciativa liberal ser contra o porte de arma é a coisa mais Eu falei com o fundador. Eles são contra. Eu estou chocado com isso. Eu também, fiquei. Europa? Oi, gay.
Pronto, o que eu quero dizer é assim, a iniciativa liberal é um problema, certo? Tipo, é um problema para nós gajos de direita. Porque a iniciativa liberal não vem aqui derrubar a esquerda nenhuma, vem sim tirar os gajos que eram de direita para votarem neles. Porque eu Não conheço achas muitos. que o liberal no nome diz logo? Também conheço bastante gente que tipo, vota na iniciativa liberal por causa das propostas económicas dele. Lá está. Só que as propostas económicas dele é pura demagogia. E até hoje eu nem espero que me digam como é que vão fazer aqui. Algumas são fáceis, Menos outras. tremosos, mais caracóis. Isso mesmo. Outras tipos são completamente utópicas, pelo menos para agora. Pá, o que eles Mas eles querem. ainda O que eu dizem tô- algumas coisas. Ainda dizem algumas coisas bonitas às vezes. Sim, algumas. Mas o que eles querem fazer é basicamente transformar Portugal, o Estado português, numa empresa de receita fiscal. Isto é, tentando ao máximo reduzir os impostos para que outras empresas estrangeiras venham para cá. Tipo, é isto que eles querem. Percebes? Concorrer com a Holanda. Mais do É melhor mesmo. ele não ouvir falar da minha Eu ideia acho de que isso é trazer para aqui positivo. concessões israelitas para o Alentejo. Isto é um positivo. É positivo como assim? Tu como perdes poder Para melhorar a economia portuguesa. Opa, mas melhorar a economia portuguesa é um pouco difícil a combater contra a Irlanda, contra a Holanda, contra a Suíça, contra o Luxemburgo, percebes? E nós não temos capacidade suficiente para reduzir assim tanto os impostos. E fazer isso um dia para a noite seria complicado. Eu sou apologista de reduzir os impostos e ser proporcionalista no IRC e no IRS. O IRC baixar para 15%, o IRS baixar para 20%. Isto é, ser proporcionalista é o imposto ser sempre igual. Isto é, ganhos 10 mil por ano, ganhos 10 milhões por ano, pagas a mesma taxa, 20%. Concordo plenamente na parte do imposto proporcional. Pronto, é isso mesmo. Isso é que eu defendo. Não faz sentido que o IRS neste momento, para uma pessoa que faça mais de 25 mil euros por mês ou com nenhum dependente, está uma taxa próxima de 50%. Sim, isso mesmo. Por acaso falei com o Damásio sobre isso, dei-lhe a ideia. Se ele queria propor isso no PNR, pronto, vamos ver se ele pega nessa ideia. Era bom. Eu falei, Hashtag PNR, hashtag Renovação Nacional, hashtag José Pinteiro. Pronto. Já que nenhum outro partido ganhou, já que tipo o CDS são alguns a que me aceitam esta ideologia, o resto não passa de progressividade. Não passa de progressividade, que por acaso foi criada por Karl Marx. O imposto que nós temos foi criado por ele. Por isso é que nós vivemos uma sociedade cada vez mais socialista. A iniciativa liberal vem aqui criar um pouco de instabilidade política. Não sei até que ponto será positivo. Fala. O problema da iniciativa liberal é que só vem contribuir para a balcanização da direita, agora com a aliança, com a iniciativa liberal. Com a aliança. Para que está fora, vai. A iniciativa liberal não. A iniciativa liberal. De certa maneira, vocês pensam que a iniciativa liberal vai se juntar à aliança, ao PSD, ao CDS. Tipo, caguem nisso. Tipo, o Rui Rio ganhou é PS-PSD. Está feito. Se o PS não tiver maioria absoluta. Como é óbvio, e eu já estive a falar com vários deputados do PSD e eles disseram que o Bloco Central estava em cima da mesa. A iniciativa liberal, se calhar, não passa mais de um movimento subversivo para raptar a própria oposição que se está a levantar. Precisamente. Tipo contenção. Sim. É a oposição controlada. E em relação à cena que tu estavas a dizer dos impostos, me permites, o nosso problema em relação ao que tu disseste faz todo sentido, mas a nossa realidade económica, eu não quero parecer um socialista a falar porque o problema chegou cá por causa disso, é que continua a compensar muito mais a taxar os pobres
em termos numéricos e de encaixe dentro dos cofres do Estado para pagar a nossa dívida da moeda inventada a Bruxelas, em relação a condicionar os ricos nessa percentagem que parece injusta, quando todos nós sabemos que eles praticam todos os mecanismos de esconder as suas fortunas pessoais e às vezes claro. até ao apresentarem ao IRS um rendimento inferior a algumas pessoas que estão aqui a falar. Inferior? Ridículo. Apresenta o mínimo nacional. Desculpa? Os empresários apresentam o mínimo nacional. Exatamente, por isso temos aqui um problema sistémico que, apesar da tua solução, tinha que haver, digamos, uma limpeza fiscal. Claro. Antes de implementar isso, porque senão o resultado havia de ser catastrófico, e é aí que vem aquele fear-mongering do socialismo para continuar a ter o poder e aumentar o problema. Sim, eu concordo contigo, mas a minha proposta é que, reduzindo para 20% e o fisco cada vez está mais está com cada vez mais aptidões, então com a tecnologia cada vez consegue chegar a mais e já agora pessoas. deixa-me interpor, porque tu estás em cima desse assunto. Os mecanismos legais e fiscais estão posicionados para isso acontecer utopicamente. Agora, porque é que não funciona? Tu deves ser uma pessoa com certeza que sabe. Às vezes reformas são escusadas porque trazem nas entrelinhas uma liberalização de uma corrupção que já está, digamos, projetada no quadro legal que nós devíamos nos estar a regir. A justiça é que não está a funcionar. E a solução é sempre uma reforma que liberaliza, como este partido tem como manifesto uma subversão ideológica, de algo que continua-nos a enterrar. Sim, tipo, aliás, eu já fiz uma tese sobre isto e onde eu falei e onde eu apresentei vários argumentos sobre o imposto proporcional e houve um que foi o porquê de eu pagar mais taxa do que X, sendo que tanto eu como X temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Isto é, porque é que eu vou pagar por uma maçã 10 euros só porque ganho mais e o X vai pagar 1 euro? Claro. Ou até vai dar a maçã à borda para casa. Não vale a pena. Mas o problema é que na realidade o bacana que lhe é solicitado dentro do quadro legal a pagar 10 euros, ele arranjou uma artimanha qualquer que até consegue sociabilizar a despesa dele da maçã na taxa do mais pobre para ele obter maçãs gratuitas. Não é a taxa do mais pobre, aí está o problema, é a taxa da classe média. Quem paga os impostos é a classe média. Exato, tens toda a razão. Falaste mesmo bem. Obrigado pela correção. Mas mesmo assim, depois o penalizado em termos de rendimento, porque até teoricamente havia de ser um estímulo económico para mostrar a rentabilidade da economia de um país, acaba por ser sempre prejudicado, e tens toda a razão. A classe média está a pagar a conta e aparentemente até chegar à classe pobre e o fosse de se dividir de uma forma completamente abismal, e vais ter num campo a classe pobre e média diluída, apesar das competências estarem desajustadas. Claro, é por isso que se diz que a classe média cada vez está a desaparecer. É complicado. E o socialismo dá uma solução falsa, claro. que é uma evolução do Manifesto Comunista. Voltamos ao Karl Marx e depois temos estas iniciativas liberais, porque só por o nome liberal acaba logo por ser uma luz, porque obviamente lá está, aqui o liberalismo é um clichê dentro destes milenares, ou vem de uma forma tão objetiva, apofaticamente considerando o conservadorismo, que é tirar
eh, os tentáculos do poder dentro da vida civil, mas governar de forma competente, sem negar tipo evolução tecnológica do homem, que parece que é sempre o liberal está sempre contra o conservador, parece que são os dois lados da mesma moeda, por causa de algum tipo de estagnação do próprio ser humano, quando é exatamente o contrário. O liberalismo traz uma burocracia tecnocrática tão grande para cima de nós, que acaba por ser exatamente o que toda a gente que chama o conservadorismo mal interpretado está a ser exercido de uma forma ditatorial em cima de nós, a estagnação da sociedade. Lá está, é isso que se prende também o socialismo, é a estagnação de uma sociedade. Exato. Porque os socialistas têm a mania de dizer que a fábrica fica para os trabalhadores e depois os trabalhadores vão abrir outra fábrica. Isso nunca vai acontecer. Claro que não, por causa da capacidade. É a mesma coisa do que os liberais, porque se tu trouxeres muitas empresas do estrangeiro para cá, a tua economia local acaba. Claro. Percebes? Nós vemos isso todos os dias. No meio disto tudo, os verdadeiros progressistas são os conservadores. Sim. Exatamente. Mas o Miguel pôs isso lindo, mano. Porque só com algum conservadorismo é que dás a liberdade ao indivíduo de ser inventivo e moldar a sociedade para um sítio melhor. Simplesmente tens que ter algumas barreiras legais para não ser subversivo, mas o subversivo é o que é promovido em nome do liberalismo. Nos tempos que correm, que está a estagnar o progresso. Claro. Está a atrasar o discurso. A própria língua que nós usamos, as palavras que nós usamos, estão sob ataque. Nós publicamente temos que pensar duas vezes antes de auferir uma palavra. Devia ser ao contrário. A abertura à subjetivação do discurso devia ser assumida imediatamente. É incrível. Vivemos mais numa censura. E o que os liberais... Completamente. É em nome da liberdade. Claro, e o que os liberais trazem é mais do mesmo, embora que a iniciativa liberal critique o Bloco de Esquerda e critica quase todos os partidos, e eu acho isso mal, porque um partido que ainda não entrou e não tem pernas para andar não devia criticar todos os partidos, porque depois, de alguma forma, se quisesse coligar com algum, será mal visto, mas pronto, cada um tem a sua estratégia. Mas o que a iniciativa liberal quer fazer é destruir completamente a nossa tradição e a nossa cultura, que é baseada no nosso costume. Isso tu adotaste. Mas a questão é que eles até tiveram um artigo para o Observador em que falam dos princípios deles, e eles até dizem que apoiam a defesa da cultura europeia e uma política de imigração estreita. Ok, mas isso é perigoso. Mas lá está, a crítica que o Lex em relação à forma de estar no mundo político sem ter a influência ou a capacidade ou o peso para o estar a exercer. Soa-me agora, assim, pondo o meu chapéu de alumínio, soa-me algo que seja subverso de início, tenha digamos, um backup, as costas quentes, por assim dizer, para exercer o seu objetivo de divisão social mais para destruir um movimento que se está em crescimento. Porque nós estamos a falar de pessoas, cada um de nós tem a nossa experiência nas nossas vidas pessoais, e quando nós estamos a falar em políticos de carreira que manipulam sociedades para vender soberanias em nome da soberania para o globalismo, que é assim que as campanhas deles sempre subvertem. Até o António Costa, nas próximas eleições, vai dizer Portugal para os portugueses, os partidos comunistas dizem Portugal para os portugueses, mas depois, quando estão no poder, Portugal para agradar os mercados internacionais, Portugal para ter capacidade de pagar a dívida, Portugal para acolher turistas com um sorriso, apesar do preço das casas nem ser suportável dentro do sistema económico nas rendas. Claro, isso é o problema. Dá a sensação que eles são um instrumento de divisão de um núcleo que ainda nem sequer se formou, mas já está a ser
Isto é a verdadeira política de trás das cortinas, a subversão. Claro, Exato, tipo, o divide and conquer. Não percebi. O divide and conquer deles. Exatamente. Problem, reaction, solution, divide and conquer. Regras básicas, inerentemente dentro do fator humano. O circo ao rubro Tipo, e... isso que a iniciativa liberal tenta fazer, é agarrando nos liberais e não tirando os conservadores, porque os conservadores tira, mas não tirando aquelas pessoas que não gostam de refugiados e que são um pouco mais nacionalistas. Mas ao fim e ao ponto, um partido que se diz iniciativa liberal não pode ser liberal para umas coisas e não liberal para outras. Aí está a ser hipócrita. Aí está a ser mais um pouco de esquerda. Está a falar dos dois lados da boca. Isso não vale a pena. Os nossos partidos da esquerda que aliaram ao PL para fazerem a maioria acabam por sempre publicamente a censurar o projeto de lei que foi aprovado, apesar de o terem aprovado. É a mesma merda. Claro. É sempre Claro, a mesma merda. para não parecer mal isto. Claro. E a mesma coisa, tipo, e o que eu não gosto é que a iniciativa liberal não diz como é que vai executar esses determinados processos e esses determinados projetos de lei, e depois fica sempre na mente que é demagogia. E enquanto não houver alguém que me diga como é que vão correr, tipo, eu gosto de estudar as propostas, e eu, quando recebo as propostas do CDS, eu agarro e estudo uma por uma para ver se vale a pena, se não vale a pena, não coisa. Agora, dizerem assim por alto, não vale a pena, porque isso é demagogia. Porque o próprio Presidente disse que só iria conseguir das propostas 1/3, certo? Então, tipo, 2/3 são lixo. E agora, quais são os 2/3? Lex, tu és um homem de palavras, tu és um advogado, tu analisas as coisas, tu desconstróis as palavras, pensas nas variantes todas e depois olhas para a iniciativa liberal. Tu tens que chegar à conclusão, então, a agradar à maioria para fazer o máximo de confusão dentro do sistema. Mas claro, eu já disse isto. Eu já disse isto a membros da iniciativa liberal que nem me querem responder, que nem me respondem, que começam um debate, eu faço algumas perguntas ultrapassaste o dissidente cognitivo deles. A negação ao primeiro estágio, a reação que tu estás a ter, usa como uma medalha. E é isso que eu faço. E para mim, eu não estou a dizer isso porque é ser contra a iniciativa liberal, porque eles vão ser contra o CDS, porque o CDS também agora está liberal e vem iniciativa liberal e vai ser um choque frontal. Não, eu estou-me a cagar para o CDS. Tipo, eu simplesmente acho que um partido não deve enganar assim as pessoas. E um partido não deve estar a dizer A e que já sabe que não vai fazer esse A. E as pessoas votam naquilo. Sabes o que é que me disse o meu presidente de conselhia ontem? Que o que vai acontecer cá em Portugal, muito provavelmente, vai ser um partido novo surgir, malta conservadora e até nacionalistas, a formar um partido, e essas pessoas vão vir do CDS e do PSD. Vai ser a ala mais à direita do PSD e os conservadores do CDS a fazer ambos um partido novo, ao estilo do Vox cá em Portugal, e que vai também tirar eleitorado ao PNR e possivelmente vai conseguir uma base eleitoral bastante forte. Por acaso, olha, eu vou-te só dizer uma cena, por acaso isso é engraçado, porque eu ainda ontem tive a chamada com a minha namorada e estive a falar disso, porque eu criei uma nova vertente política e que é simplesmente isso, que peguei no PSD, na ideologia mais à direita do PSD, e peguei na ideologia conservadora do CDS, continuando com o nacionalismo, e também peguei na autonomia privada do CDS e do PSD, nos dois.
O que podia Queria, acontecer tipo, é dizer. como aconteceu ao Vox em Espanha, que saiu do PP. Podia acontecer a mesma coisa com o nosso PSD e CDS. Formar-se um partido mais à direita. É o que estou a dizer aqui. Exato, é isso que eu estou. Mas claro que isso vai acontecer, isso é completamente previsível. Agora, se isso vai formar governo, não sei. Mas se surgir, vai ser um partido que terá pelo menos os seus 10, 15% de votos. Se surgir. Sim. Podemos dizer, Nunca sabe. podemos dizer que a iniciativa liberal está tão para o CDS como ao Montenegro para o PSD. Claro. Mas isto é aquela técnica difícil. E depois Esclareçam-me uma lá. pessoa formula. Vamos fazer uma iniciativa também. Sim. O partido da Tasca. Este é o melhor partido, mano. É já aqui, meu. Vamos nos coligar todos. É isso. Mas por fora, na iniciativa liberal, eles em termos económicos e isso, eles defendem o quê? São libertários, não são? São NCAPs, praticamente, ou não? Ou estarei enganado? Não. ANCAPs são muito mais... Não estão próximos disso. Liberal. São libertários de direita, mas... São libertários, pronto. Não são libertários, nem chegam a esse ponto. Ok, então são liberais clássicos. Eu ouvi libertários de direita. Espetacular. As variantes andam completamente... Uma pessoa perde. Mas por fora libertários, agora podemos falar dos NCAPs, que o Alex também queria falar sobre isso. Não. Anarcocapitalista. Mas calma, tipo, antes de ir para aí, Ok. deixa-me só falar, tipo, da posse e do porte de arma. Ok, força. Tipo, eu acho uma estupidez um partido que se diz liberal e, primeiro, tipo, quer liberalizar o cannabis, não quer liberalizar as outras drogas. Okay? Vai só acabar com o quê? Com o tráfico de cannabis. Tipo, amigos, o tráfico é das outras drogas. Os cartéis vendem cocaína e heroína. Isso é que dá dinheiro. Foda-se. Vem tudo no mesmo bate. Foda-se. Yeah. Mas pronto. Primeira falha. Segunda falha. Posse e porte de arma. Portugal é um país muito seguro. Amigos, é assim. As estatísticas não são assim tão reais quanto isso. Pois não, as pessoas já nem se dão ao trabalho de apresentar a queixa. Exato. E não só porque muitos crimes, pela dimensão de Portugal como um país pequeno, entendes? Tipo, diz, são poucos crimes. Não, Portugal não é um país pequeno. É um país Não, Portugal é um país pequeno em termos territoriais. Não percebeste a referência? Eu percebi. A Angola é nossa. Exato. Eu percebi. Quinto Império. Olha, quem me dera que tivéssemos o Quinto Império ainda. Olha o PNF. Eu às vezes até digo, quem me dera que as pessoas se lembrassem disso. O PNF, mas sabem, não é muito improvável isso acontecer, até bastante possível, com a nova Portugalidade, com a revolta dos povos africanos contra os regimes que vai começar a acontecer agora. E com o movimento de libertação de Cabinda, que é apoiado, e eles já pediram ao governo português para os apoiarem, só que o governo português caiu-lhes em cima. Eles têm 57% do petróleo produzido em Angola vem de lá, e era do interesse dos portugueses ter Cabinda. E os gajos de Cabinda são apoiados pelo PNR. Mas sabes que os Estados Unidos da América é que mandam. Só que não era dos interesses dos Estados Unidos. O conflito permite baixar o preço ao recurso. É um jogo que já está viciado. Quando começamos a falar geopoliticamente, é como a porcaria do Congo. É ridículo o que aconteceu. É mais um estado em África que simplesmente nós temos alguma preocupação para manter o nosso estilo de vida, porque o nosso estilo de vida está baseado num algoritmo que firmas de rating privadas o classificam devido à tua capacidade, e depois a própria China acaba por ser uma dependência. Quando nós expandimos, quando nós, e tens toda a razão, nós já nos esquecemos do que fomos. Até os próprios ingleses estão completamente ao papel com a merda do Brexit. Já se esqueceram que foram um império. Mas isso vem tudo com o liberalismo, meus caros. Isso vem tudo com a Revolução Francesa. Começou tudo aí. Claro, o liberalismo é o problema desta merda toda. Mas ninguém ouve a nossa voz.
Mas pronto. O que é o liberalismo? Anarquismo comunista? Eu nem sei, um gajo pode Eu escolher também. tantos nomes hoje em dia. O pan-liberalismo é para aquilo que dá jeito. Estão a falar lá está, são antigos, soa a qualquer coisa que é para fragmentar mais. Claro. Algo que já está mais que consolidado. Tem mais. É quase uma perda de tempo, meu. É tipo, ok, está identificado, varre para baixo do tapete. O que é que disto pode ficar mais útil? Estas pessoas querem ter os Estados Unidos da América aqui. Esquecem que os Estados Unidos da América têm empresas, a maior parte deles. E Percebes? tem o petrodólar com o Fed. Claro. E são extremamente nacionalistas. Nós não temos cá empresas nenhumas. Temos pouquíssimas empresas portuguesas. Sociedades comerciais temos como ao caralho. Mas empresas temos pouquíssimas. Isso é médias empresas. Tu bem que te tripaste com a venda daquela empresa de cimento e tens toda a razão. Não. E tens toda a razão. É que nós vamos a passar a ser. Olha a ironia e a volta que deu. Da mesma maneira que tu defendeste o valor dos serviços e eu percebi o contexto, nós vamos nos transformar. É esse o objetivo, aparentemente, sermos um país de serviço. Claro. É tão irónico. Tu já és uma economia de serviço, pelo menos desde o tempo do Cavaco. Yeah. Foi ele que nos fez uma economia de serviço. Mas cada vez está a ser mal. Mas está a ser levado a um ponto de hipoteca. Na altura foi o início, agora vai ser o fim. Tipo, tu vais ter Portugal como uma empresa de imposto. Já. É só. Epá, Vais ter um Portugal paraíso fiscal. é a porcaria da moeda. Digo, no fundo, esta merda toda, a escravatura toda, a Inglaterra não conseguir sair, é esta invenção que hipotecou o marco que até são acusados os alemães, o euro. Eles apoiam a escravatura a Bruxelas e a Estrasburgo, a iniciativa liberal. Como assim? Como não percebi. Eles são totalmente a favor da União Europeia, são um partido totalmente pró-europeísta, o que não faz muito sentido num partido. É mais uma razão. Pá, eles querem ter uma Irlanda. Eu acho que a Europa devia sair da União Europeia. Dava para escrever numa t-shirt, era mesmo louco. Olha, o futuro da União Europeia chama-se EFTA. Ui. Ouviram alguma coisa? É assim. Expande. EFTA. O European Free Trade Association. É aquela merda Eu onde já tropecei nessa merda. a Suíça, está a Noruega e acho que está... Sim, mas é isso. A Suíça tem um contexto diferente. A Noruega e a Suíça são os dois países com o índice de desenvolvimento humano mais alto. E a Islândia. Mas a Islândia também está fora do loop. É que são países que têm salvaguardas financeiras. Os dois países europeus que não estão na União Europeia são os mais desenvolvidos. Claro. A coincidência. Não, mas eu vou dizer assim. Se o Reino Unido sair, a Itália possivelmente também irá sair. Man, eu não... É o Lega. A Inglaterra não... Está fedido. A Inglaterra, das duas uma, ou fica tipo coletes amarelos em França, a cena em França continua. A Inglaterra vai sair em março. Eu acho que vai ser em março. Achas? Eu espero bem que sim, man. Vai sair, de certeza. Se não saírem, estão a desrespeitar 52% da população. Pois estão, mas eles têm lá o artigo 50 que expande a discussão e a União Europeia não fica satisfeita enquanto eles não pagarem a conta anual para continuarem a ser escravos desta ditadura financeira. Mas a questão é que tem muito leverage o Reino Unido porque o déficit comercial deles para com a União Europeia é positivo. Mas lá está, mas eles próprios têm a capacidade, se fizerem em última instância o hard Brexit, de ditar as suas próprias regras em relação ao que é que devem, porque eles sempre tiveram a Libra, que é o que também apresenta a exceção à Suíça e à Islândia, a moeda.
E a União Europeia é um mercado a morrer, eles têm de investir em mercados emergentes, tal que... Daí até quase o desespero que nós vemos nos mídias todos os dias de levar a Inglaterra a duas opções. A uma segunda volta, que vai ser manipulado eleitoralmente para ganhar o não novamente, porque a União Europeia está tão fragilizada que não permite... Não são feitas eleições até ganhar um partido, também se ver ter um referendo até ser o resultado que eles queriam. Epá, eu ouço muito mal, desculpa. Podias repetir. Estou a dizer que não se repete as eleições quando o partido que eles querem não ganha, portanto também não vamos a repetir um referendo quando o lado que eles não querem não ganhou. Mas eles têm, devido à cláusula 50... Os ingleses não são burros como nós. Os ingleses, quando é uma coisa e está decidido. Não, mas eles agora estão a tentar puxar um mecanismo que eles também têm dentro da legislação deles, que é o People's Vote, que é um contorno ao referendo. Mas olha, praticamente o mesmo conceito, porque a Constituição deles é a Magna Carta, é um bocado mais volátil e não tão fixa em termos deste tipo de adaptação. Vamos fazer uma pausa, vamos ver quem é que votou no Brexit e vamos ver quem é que decidiu o Brexit. Tens duas cidades, Birmingham e Londres. Os que queriam ficar na União Europeia, quem foi? Foram aqueles que andam a substituir demograficamente os ingleses. São os filhos de imigrantes de primeira ou segunda geração, posso falar? Que se estabeleceram lá, alguns e a vasta maioria de forma ilegal. E são os recém-refugiados, ênfase nas aspas nos refugiados, como é óbvio, que querem ficar, pois são beneficiados, pois estão à mercê do trabalhador inglês, daquele que paga os impostos para eles beneficiarem. Esses constituem o Remain. Esses, mais alguns atrasados mentais, que são ingleses de facto, que não têm cérebro de inglês, não têm cérebro sequer. Os que querem sair da União Europeia são de facto os que trabalham, são os que pagam impostos, são os ingleses, são aqueles que sabem a história de Inglaterra e são aqueles que apoiam o próprio país e que são patriotas, acima de tudo. E não têm nada contra o multiculturalismo que já estão habituados a, mas isto é outra coisa. Pronto, mas isso já vem de uma lavagem cerebral. Não interessa, mas Londres é uma capital, meu. É a capital, é a segunda capital financeira do mundo. Pois é, e tem duas variantes em termos financeiros. E o colateral da Libra é o Tesouro Real. E aqui voltamos ao ponto fulcral. É que eles têm a hipótese de o fazer. A Inglaterra é muito poderosa e muito valiosa para estar na União Europeia. Tanto de um ponto de vista de quem é português, tanto de um ponto de vista de quem é inglês e tem que manter a sua soberania. A Inglaterra... E não é só isso, é que é um precedente ao abandono deste projeto. A Inglaterra, o inglês, sempre se distanciou um pouco do conceito de ser europeu. Para eles estão ali chapados fora da Europa, estão numa ilha, tanto que quando eles fizeram o canal, eles disseram, a Europa está mais perto da Grã-Bretanha. Porque de facto, até a Grã-Bretanha e Inglaterra têm uma conotação diferente. Eles sempre foram snobs. Pronto. Mas o Brexit também tem alguns blocos de cimento, alguns problemas, como a questão da Irlanda e a questão de Gibraltar. Tu sabes porque é que a questão da Irlanda é enunciada? Mas espera aí. A questão da Irlanda não é um motivo económico como eles dizem. A questão da Irlanda agora é oportunismo de um país chamado República da Irlanda, que há séculos quer a unificação daquela ilha, só que não vão conseguir merda, e se for preciso até são invadidos, estás a entender? Exato. O que eles querem saiu. E dentro da própria divisão que eles sofrem, até acabava por dar mais rendimento a eles ideologicamente unirem-se a este projeto, que é irónico. O quê? Ao próprio abandono da União Europeia, mas mesmo um hard Brexit. Mas é o que vai acontecer. Eu espero bem que sim, man. A única coisa que tu vais ter em problemas vai ser a comunicação social a dizer que vai toda a gente morrer, mas isso já é típico. Mas isso a gente come bem. E depois no final vais ver que é só uns caminhões a abrandar e o Macron vem à televisão dizer mal do Brexit
Entretanto, batem-lhe à porta a dizer: olha, os coletes amarelos entraram pelos Campos Elíseos adentro, você vai morrer. Pronto, é isto. E a questão que eu tinha falado, a questão de Gibraltar, essa aí é que eu não estou muito bem a ver a solução. Olha, se nós tivéssemos um ministro decente, se fosse o primeiro-ministro, eu já tinha dito: Portugal apoia a Espanha na questão de Gibraltar, desde que nos deem a Olivença de volta. Muito bem. Epá, se calhar o problema de Eu Gibraltar, votava em ti. se calhar o problema de Gibraltar também se arrasta um pouco. Porque Não, a questão é que, visto que a Inglaterra, liberais. não é sério, é visto que a Inglaterra também está numa posição de aliança quase. Espera aí, você vai chamar o Dr. Santana Lopes? Não é isso. Está em aliança quase oficialmente o número 2 guerras que o Império Americano depois Inglaterra é a condicionou. ponta de lança da América na Europa. Claro, acaba por ser, mas é uma peça relevante porque ainda tem a influência territorial da história que muita gente ignora quando analisam os conflitos a nível mundial. Mas devido se calhar a uma certa fragmentação de recursos, é um assunto secundário que está, digamos, o pelotão de ataque é a diplomacia, enquanto se arrastar, também sabes que em termos de aproveitamento de recursos e vários fatores, algo instabilizado acaba por ser benéfico para quem controla, seja lá o que for. É quase uma situação de conveniência. Ou tipo, arraste como os recursos que tu vais depositar num conflito. Tens peixes maiores na grelha. É secundário dentro do jogo. E está a dar proveito a muita gente enquanto continua assim. É assim que eu vejo mais ou menos. Hello? Bom, é um bom momento para mudarmos de tema, não? Isto vai ficar assim um bocado mais. Então, querias falar da praga dos handicaps? Ou Lex? Ou não? Sim. É importante. É, força. Pronto, esta praga tem tem uma explicação, obviamente, que é devido à falta de bem-estar que hoje em dia se vive. Em termos de impostos e em vez de ver o Estado como uma coisa boa, que é, devido à elite política ser incompetente, o Estado passa a ser um demóniozinho que não deixa várias pessoas viverem como quer. E esta praga surge devido a isso. Como a praga da iniciativa liberal, os liberais criam um movimento que é tornado partido. Os handicaps também já têm um partido, não é bem um partido, mas é o Partido Libertário, também já foi criado e que é pouco conhecido, acho eu. Pelo menos aqui. Eu por acaso conheço. Pronto. Eu por acaso conheço, é coisa. Estou em processo de recolha de assinaturas. Sim. Eu não sei se eles já conseguiram mesmo ser um partido, mas ainda não conseguiram. Ainda não conseguiram. Mas já tem uma conta uma conta de Twitter a falar sobre isso. E tem um site também. Exato. Existem dois que estão em conflito, por isso é que não vão conseguir nada. Porque estão em conflito. Pronto, é normal. E a praga dos até nisso eles são anarquistas. E a praga dos é um pouco preocupante. E eu quando digo pouco é porque ainda é pouco, mas eu vejo a surgir cada vez mais jovens com estas ideologias. Eu vou-te explicar uma coisa, eu vou-te explicar o que é. O anarquismo e o anarcocapitalismo eu não considero 100% de direita e não é. Nem sequer devia estar no espectro político, nem sequer devia ser considerado mesmo. Posso falar que é política. Pronto. Porque é o seguinte, é um movimento que anda encavalitado e às costas da direita conservadora, tal como o liberalismo. E quando a direita conservadora chega à hora decisiva, porque a direita conservadora dá voz a esses gajos quando ganha,
Quando chega a hora da verdade, esses gajos espetam sempre uma faca nas costas ao pessoal e votam no candidato que não recebe votos nenhuns, em vez de votarem, porque de facto o candidato conservador precisa, em vez de votarem no candidato conservador. Caso foi o do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro Sim, podia sim. ter ganho na primeira volta. O que é que aconteceu? Os ANCAPs foram todos votar no Amoedo e roubaram o eleitorado ao Bolsonaro. 10%. E agora o que é que eles estão a fazer? Eles ganharam imagem e figura por causa da direita conservadora e agora estão a cagar em cima da direita conservadora. Estes gajos, infiltrados no movimento de direita internacional, são aqueles que promovem as divisões dentro da própria direita. Não, mas é. Boa, concordo. Eu já fui parte de várias comunidades anarcocapitalistas e 90% dos ANCAPs são nacionalistas, são closet nacionalistas. Isso é a maior merda que podes dizer. Tipo, Não é mesmo? Podes ser ANCAP e nacionalista. Não, porque o próprio ANCAP é um movimento Mas internacional. por isso é que eu digo que são closet. Mas eu sou a primeira pessoa a dizer Estado e nação não são a mesma coisa. Mas uma nação sem um Estado não é nação na sua maior projeção e na sua definitiva forma. Ok? E pode ser facilmente esquecida. Porque o Estado advém da organização de povos. Um povo é o que é. E as suas tradições são transmitidas ao longo dos anos porque há uma determinada organização que o permite. Ok? Ainda bem. É e este ter povos desorganizados. Eu concordo contigo, tipo, só estou a dizer que existem muitos anarcocapitalistas que se identificam como nacionalistas. Mas até o termo anarcocapitalista é tão tipo transexualmente, intelectualmente falando, ridículo. Como é que anarcocapitalista? O que é que isso quer dizer? Eu faço um negócio mas não passo fatura? É isso. Oh, meu Deus, até tem que haver algum tipo de controle. Não. Pá, e o problema é que em termos nem há, não é a nem liberdade, há ordem jurídica. mas não pode ser. Anarcocapitalista É como anarcocomunista. é como ser um homossexual hetero, mas o que é que isso é tão... Não começas a dizer isso porque se calhar até Não, há essa merda, porque agora os blocos de esquerda O que começam a acontece? influenciar também. O que acontece no anarcocapitalismo é que, eventualmente, uma empresa cresce tanto que toma as funções de Estado e acaba como se começarem. Mas isso é a realidade hoje em dia. Mas isso é corporativismo, não é anarcocapitalismo. Exato, Yeah, mas é nisso que acaba o anarcocapitalismo. Não. O anarcocapitalismo, sabes o que é acaba? É um Bill Gates comprar uma bomba nuclear e explodir com aquela merda toda e ficar só ele e a família a viver no mundo e faz um Estado. Pronto. Não, o narcocapitalismo acaba com o monopólio do gajo mais rico. Era o que eu estava a dizer, de certa forma. Mas como é que tu podes até, dentro desse sistema, dizeres que aquele gajo é o mais rico, genuinamente? Lá está. Tipo, a sério, os anarcocapitalistas... Mas repara, já reparaste que uma corporação Sim. acaba por não ter a sua responsabilidade legal e praticar esse tal anarcocapitalismo e controlar países como o Congo por causa dos recursos para continuar Deixa a pôr de os haver produtos países. nas nossas... Vocês ainda não entenderam que os Mas no anarcocapitalistas são globalistas. anarcocapitalismo não existem países. Não existe o país. É, cada um por si próprio, na sua É uma casa, na sua utopia. propriedade, ou na sua Então como é que tu há bocado estavas a dizer que eles são nacionalistas? Impossível. é uma parte que eu posso dizer. Eu acabei de dizer que não concordava com ele. Claro, não, mas Então, o próprio onde termo... provas, eles são um verdadeiro contrassenso. Claro. Eles são os Ótimo, comunistas do quarto quadrante político. Eles são os É comunistas. verdadeira teoria da ferradura. São os comunistas da direita. Pois? Têm os Tipo, dois a verdade... que ignoram a natureza humana. Lá está, tipo, É que mas a verdade é transcende que cada o vez... limite da realidade cognitiva em que vivemos, porque realmente é uma ideia tão absurda do real e da reflexão da ideologia em si, na prática, que, epá, é absolutamente estúpido. Eu fico estupefacto com isto. Lá está, mas o problema é que tu tens essas pessoas a pensar dessa maneira, como tens marxistas, é praticamente igual, pensam de uma forma utópica e querem transformar isso na realidade. E o problema é, tipo, cada vez esta praga aumenta mais. E no Brasil já aumentou imenso. Tipo, 10% da população votou não para ser anarcocapitalistas, mas para ser libertários, que é tipo o estágio anterior.
É isso. E a iniciativa liberal é a mesma também. Uau. Que Mas mundo. esses gajos, mas olha, sabem qual é que é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que esses gajos e os liberais são fracos quando compares com os conservadores. São fracos porque eles não combatem 100% dos comunistas. Eles abrem o cu para os comunistas. Exato, eles são a direita que a esquerda cair que eles são. Eu acho que eles estão a tentar captar tudo. Estão a tentar. É disruptive. Como é que eu posso dizer? Oposição controlada. Exato. Exato. É mais uma ferramenta divisória. Abraçam basicamente o genérico. Eles sabem filosoficamente. Toda a gente gosta de uma fatia de todo o bolo. Da forma como a narrativa é contada. Então arranjam dois termos contraditórios e agradam a qualquer massa. Epá, até parece um bocado o modelo que nós vemos, o nosso presidente a ser. Tão depressa diz que o populismo é uma praga a nível mundial que dá força à direita, como temos a linha do Marcelo que estampa-lhe e até nós vemos a coesão política que existe e há, digamos, a complacência entre o primeiro-ministro que é PS e os rivais do costume que é o PSD, aos abraços e aos beijinhos, meu. Mas o PSD já deixou de ser rival. Desculpa? O PSD já deixou de ser rival. Agora é aliado. Mas isso somos nós a falar. Eu estou a falar no ponto de vista da percepção pública, em que até passa ao lado da maior parte da massa eleitoral, quando for para pô-los no poiso novamente. Ora, uns metem dinheiro nos cofres, os outros aumentam o déficit, os outros metem dinheiro nos cofres, os outros aumentam o déficit, e independentemente de quem representa, e digo-vos, eu quase que agora vou ser eu o hipócrita, tipo, por um lado, eu sinto, tipo, em termos de honra, de respeitar o meu Presidente da República, como passa a vida a criticar como a América não respeita ao seu Presidente, e eu próprio caio na tentação e não resisto de criticar o meu, que é supostamente o organismo, o representante de tudo o que devia nos representar, que não o está a fazer eficazmente, e eu próprio falho em lhe prestar o respeito do icon que ele devia simbolizar, aqui armado em conservador e a discursar como um liberal. Fuck, meu. A linha do Marcelo, meu. É isto que Portugal ficou reduzido. Dá um toque ao Presidente. Agradeçam à TVI. A TVI também está sob ataque por causa daquela entrevista. Agora, a TVI parece que é o canal fascista. E se nós queremos ser representados com alguma ideologia à direita pela TVI, estamos fodidos, meu. A TVI mesmo. É isso que arranjaram para nós. Foi isso. Foi isso. É isso. Mas a própria TVI fez isto de propósito. Eles agora têm lá Ricardo Araújo Pereira, que é um comuna de merda. Acho é mais. Mas o Ricardo Araújo Pereira, embora seja comuna, é um gajo também muito boas. E diz coisas muito acertadas. E ele próprio é mais liberal do que outra coisa qualquer. Eu tenho aqui um livro dele, eu admito. Eu gostei quando ele deu o roast à Odete. Eu gostei quando ele deu o roast ao Mário Centeno. Isso já não. Com o truque de magia. Mas ao mesmo tempo, será que nós objetivamente devíamos considerar o Ricardo Araújo, por mais que a gente o odeie ou goste, como alguma coisa de peso para a gravidade da situação que estamos a discutir? Não. Mesmo nós sendo ninguém, nós não somos nenhum Ricardos Araújo. Mas claro. Isto é a comercialização até da política. Por isso é que o Marcelo é sucesso. Acabámos, se calhar, de certa maneira, de cair no mesmo erro. De começarmos a discutir um entertainer. O Marcelo é sucesso por agora. Começaram a discutir um entertainer. Pois, mas acredita que a popularidade dele está a cair a pique. Pois está, porque o ridículo está a ser óbvio demais.
sim, mas Mas mesmo ao assim. mesmo tempo, se eu Vai ganhar. pusesse agora num cenário de eleições presidenciais, temos o palhaço representativo dos valores que a gente tipo, ficamos a olhar para ele tipo bacana, larga a merda do telemóvel ou qualquer coisa do género. E a alternativa é porque nós em Portugal andamos sempre a votar no menor dos males, nós não andamos a votar em ninguém que tipo. Eu nunca vi ninguém que eu tivesse esperança no meu tempo de vida. Eu sempre que eu fui à urna, passando a minha idade, fico sempre Eu foda-se. tinha esperança. Quem? Eu sempre tive esperança no Paulo Portas. A sério? No Paulo Portas? O Simpson? Mas não no. O Paulo Portas é assim. A ideologia dele, e se eu conseguisse pôr a sua ideologia na política, e se tivesse votos para isso, pá, o país ia mudar drasticamente e ia mudar para melhor. Pá, o problema é que o Paulo Portas, né, o partido táxi, o caralho, teve de se modificar para conseguir mais votos. Mas nós já sentimos o poder do Paulo Portas. Claro. Mas sentiste o poder do Paulo Portas numa fase em que o país estava na penúria. Que era para criar, digamos, a nova fórmula que estamos agora a cumprir deste déficit recorde, para depois vir mais um Paulo Portas Pois. com passos claros. É cíclico. Isto mas ao fim e ao cabo estamos sempre a falar das vontades de Bruxelas. É tipo, toma lá uma chapada, toma lá um bolo. Toma lá uma chapada, toma lá um bolo. Mas o Paulo Portas ficou atrás do Passos Coelho. Então, tipo, embora que o Paulo Portas foi muito influenciador no governo, de muitas propostas, e ainda bem. Mas é de questionar também a influência. Porque foi mesmo muito forte. Lá está. Mas houve outras influências também muito fortes provenientes do PSD. Óbvio, mas é essas que a gente tem que olhar com atenção. Mas olhem, deve ter sido o gajo fora da maçonaria, fora da maçonaria, o gajo mais influente nos últimos 40 anos foi ele. Ele adora o presidente. E eu acho que o Manuel Monteiro ainda foi o maior responsável em trazer a juventude neste círculo do CDS-PP. Ele teve algum tipo ali de papel de rejuvenescer ou tipo fazer algum tipo de identidade para irem ou apreciarem ou informarem-se sobre aquele partido que era muito obscuro. Eu ouvi rumores que o Paulo O Manuel Monteiro, eu acho que também teve ali um papel no CDS-PP, que o Paulo Portas também já tinha aquele degrau, já ia no segundo, terceiro andar, de algo que lhe foi também deixado, porque o Manuel Monteiro tinha um discurso que também se calhar cativava aquela mentalidade que já começava a ser este marxismo cultural que está inerente nos milenares de hoje em dia, mas já criado num passado e que continua a perpetuar, porque o CDS-PP, se ainda continua a cativar a juventude, ainda tem alguma coisa na minha cabeça a ver com a herança de Manuel Monteiro. Porque se tivesse lá mesmo por mais velho que fosse, como o Manuel Monteiro, se tivesse um gajo que tivesse um discurso decente, tem lá uma gorda de 40 tal anos, que por acaso é uma gaja, e tem 4 filhos e vai cozinhar arroz de atum, porque não sabe fazer mais nada, apesar de ter 4 filhos, na Cristina, e é só isso. Ela não é tão gorda. Já foi mais. Eu só estava a falar na estratégia política. Opa, tipo, mas ela é um paspalho, percebes? Está lá porque precisa de estar. A Crista está a puxar o CDS para trás. Acho que ou o Nuno Melo, se calhar. Nuno Melo já não sai da Europa. Porque é que ele estava a vir? Ele só sai da Europa se a Europa acabar, se a União Europeia acabar. Porque é que ele vinha para cá ganhar menos? O Nuno Melo foi empurrado para a União Europeia pelo Paulo Portas, porque o Paulo Portas começou a ver que o Nuno Melo poderia ser um entrave ao projeto dele,
porque ele queria meter a Cristas lá já há muito tempo. Mas vocês às vezes conseguem identificar algumas técnicas usadas pela assuntistas iguais à Catarina Martins? Eu às vezes vejo ali alguns paralelos estratégicos. Sim, É claro. aquela do, não, mas é aquela mania esquisita, né? Para já está a usar aquela cena do ser mulher. É. Não é uma questão de competência, há ali subtilmente aquele tipo, pá. Porque nós na Europa nem sofremos desse problema. A América é que está sempre a ligar bué essa merda, porque, sei lá, tem algum tipo de insegurança, não chega a ser o império. Pronto. Estão sempre a tentar também lá a jogar os judeus, mas... Nós também temos essa insegurança, é triste, mas é verdade. Como assim, desculpa? Nós também temos essa insegurança das mulheres e tal, e temos de meter, por isso que a lei da prioridade funciona na política. Mas lá está, mas olha que nós sabemos que até em termos da forma como, digamos, o cérebro da mulher funciona, porque se elas dizem que nós somos todos iguais, é porque elas também elas conseguem ser bem mais insensíveis às vezes nas decisões necessárias que muitos homens, porque até as mulheres quando vão parir preferem ter um enfermeiro do que uma enfermeira, porque elas são altas cabras entre elas, meu. Sim, isso é verdade. As mulheres também têm o seu toque de sadismo à sua maneira, que dói tanto como aquela coisa que nós como homens somos sempre acusados de ter, aquela superioridade física que carrega no nosso corpo. Elas também batem psicologicamente num gajo, meu. Elas sabem mexer nos teus botões. Elliot Rodgers. E a Margaret Thatcher era a dama de ferro, essa alcunha não foi ganha à toa. Claro. Não é por aí, mas é uma questão de trabalho e competência. A Manuela Ferreira Leite, meu, era mais casmurra que muitos homens que eu conheço. Ela para ganhar as eleições só tinha de ficar calada, tanto que abria a boca só tinha merda. Mas mesmo assim, repara, tu pensa no lado público e pensa no que levou avante, a motivação. Nós estamos a criticar alternativas políticas que estão a aparecer em Portugal por serem hipócritas. Eu estou a falar de pessoas que, por mais intransigentes ou erradas que sejam, levaram a sua avante. E há aqui também algo de valor em relação ao caráter. Sim, eu concordo contigo. Epá, às vezes quando a gente elege um líder, utopicamente, a gente está à espera não só que ele esteja a trabalhar para o prol de toda a gente, como ele até tenha que tomar aquelas decisões que são difíceis de aceitar para nós, mas construtivamente para o futuro, não ser gratificação instantânea, ser algo que uma semente que cria uma árvore. Às vezes precisamos de alguém que tenha pulso, e mulheres ou homens tem a ver com o indivíduo. Conseguem claro. Às vezes mostrar isso e podem ter um tato e sensibilidade diferente. Agora, o que eu estou a criticar é este sistema de cotas para ficar bem na fotografia, em que a discussão da competência é completamente ignorada e é só para tipo, vamos ter uma bancada parlamentar de X negros, X mulheres, X gays, X coisas. Vamos, mas é buscar pessoas com competência. Eu estou-me a cagar para o que eles são. Eu só quero é que eles me sirvam como funcionários públicos em troca do meu imposto, bem em nome da soberania nacional e em bem do prol do povo português honesto. Claro. É interessante que a narrativa... O português e honesto na mesma frase até me faz querer. A narrativa das mulheres foi ignorada no caso da Le Pen, porque não dava para a agenda deles. Eu continuo a achar, se as eleições fossem hoje, a Le Pen ganha. Com os coletes amarelos como estão. Só que esse contexto não havia de acontecer se o Macron não ganhasse. Não. O problema da Le Pen é porque o sistema presidencialista, tanto no Brasil, nos Estados Unidos nem tanto porque é um sistema bipartidário e isso equilibra. Mas na França e no Brasil,
essa merda dos partidos e dos apoios nas segundas fases tramam uma pessoa. E o Bolsonaro Claro. teve a sorte que Le Pen não teve, porque Le Pen também ganhou na primeira fase. Perdeu para o Macron porque depois os outros cromos foram apoiá-lo. Ok, Agora, já percebi. A Le Pen devia ter sido chinada. O que poderia fazê-la ganhar é os outros não apoiarem ninguém porque o Macron não é popular. Então, ninguém apoiava ninguém e a Le Pen ganhava no segundo turno também. Exato. Mas agora mais aqui pela lei da prioridade. É um Sim, por assunto favor. que ainda se fala muito e que o Bloco de Esquerda defende. Eu digo de esquerda e estou sempre a pensar de esterco. É por isso que às vezes eu fico ali um bocado com isso. Tipo, já é o hábito. Eu acho que é assim. Eu já fiz listas de deputados e tive de sempre ter cuidado em meter as mulheres e os homens. Tem de ser tipo, por exemplo, 2 homens, uma mulher, ou 2 mulheres, um homem. E eu lembro que a primeira vez que fiz a lista fiz por ordem de competências. Então fui ver a lista de cada pessoa e depois meti. Então tinha posto, era 30 e tinha posto 25 homens e 5 mulheres. Pronto. Chamaram-me machista. E depois lá tive de tirar alguns homens que eram extremamente competentes para meter outras mulheres não tão competentes. E foi aí que eu fiquei um bocado tipo, porquê é que isto é assim? Porquê que não é por ordem de competência? Nada contra as mulheres, mas as mulheres que estavam naquela lista não eram assim grande coisa. E nós ainda temos a sorte de ser a lei da paridade. Porque se ainda fosse aquela a lei se a lei da paridade assumisse pela raça e pela orientação sexual, ainda teríamos mais problemas, né? Tipo, tinha de se ver As cotas raciais. Já. É homossexual, um heterossexual, uma mulher. Lá está, nós até podíamos usar analogia em relação à função que realmente nós aceitamos no nosso dia-a-dia, que é uma arte cultural, não? Que são vocacionadas em relação Sabem o às que é duas engraçado? coisas. É que neste Entre o homem e a mulher. E aqui acaba este podcast. O colóquio que depois se seguiu, podem escutá-lo se ainda não fizeram, no episódio 7. Vou deixar aqui o link para o excerto em questão. E até à próxima, fregueses. Cá estarei com um novo episódio, que isto agora é assim, sempre a despachar. Tchau! E não se esqueçam, Troia pode arder, mas enquanto um troiano sobreviver, ela não morrerá. Parece-me doido a falar. One nation, one king.